E hoje eu quero apresentar alguém para vocês que eu particularmente sou muito fã desde que tive o primeiro contato. Ela é uma pessoa muito querida, é aquele tipo de pessoa que você quer ter por perto, assim, sabe? Alguém que te inspira, que te apoia em novos projetos e mesmo com uma rotina bem cheia, faz questão de estar sempre presente ali de alguma forma. Ela é empreendedora há muitos anos na área da saúde, fundadora da GC Medical, mãe do Gustavo, e hoje vem trabalhando com o propósito de unir inovação, eficiência e humanidade para transformar o acesso à saúde no Brasil. Com vocês, Thalita. Tá, muito bem-vinda. Oi! Obrigada por aceitar o meu convite. É um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Prazer é meu estar aqui com você. Parabéns pela iniciativa. Eu estou Obrigada. super animada aqui conversar com você. Você é uma pessoa que eu admiro muito também. E faz acontecer, né, cara? A gente conversou já há um tempo atrás dos seus planos, dos seus sonhos e agora olha só esse lugar maravilhoso. Ai, Estou muito obrigada, contente de estar obrigada. aqui. Tenho certeza que você vai conseguir fazer o nosso público se elevar um pouco mais, que é o nosso objetivo. E dito isso, assim, pessoal, para quem está em casa, a Tá, ela tem uma carreira desenvolvida muito próxima do empreendedorismo. E eu acho que a gente podia começar por esse ponto, né? Se você puder compartilhar um pouco para o pessoal, como é que começou? Quando surgiu o empreendedorismo, né? Isso foi desde pequena? Isso surgiu por oportunidade, né? Como é que foi isso na sua vida? Lembrando que eu não sou tão jovem assim, né? Então a palavra empreendedorismo lá no passado não era algo tão comum, né? A gente era, vou empreender, vou fazer faculdade de empreendedorismo. Isso não existia, né? O que eu nunca me imaginei ter empresa, né? Assim, eu sempre quis ser, ou quando criança, eu quis ser comissária de bordo. E aí falaram, Thali, desiste, você não tem altura para isso. Eu falei, tá, então eu vou ser dentista, né? E claro que comecei a trabalhar muito nova, sempre quis ser independente. Comecei com 16 anos, trabalhando numa multinacional italiana, no ramo automobilístico. Olha só. E foi, assim, uma experiência maravilhosa, porque trabalhei com pessoas super executivas, assim, em missões importantes. Então, eu lidava com acionistas, a gente lidava com números grandes, eu tinha acesso a extrato de conta, enfim. Eram muitas responsabilidades para uma garota de 16 anos, né? E é o jovem aprendiz, né? Que eu sempre admiro isso. Eu acho que é uma das melhores coisas que a gente tem aqui no nosso país. Depois eu fiz 18 anos, o contrato acabou, eu entrei numa importadora, numa distribuidora de materiais médicos cirúrgicos, como auxiliar administrativa, e queria aprender tudo, né? Então, e aí entrei na faculdade de administração de empresas também, no ABC Paulista, da onde eu sou. E aí eu tive contato com alguns professores, né? Que começaram a abrir minha cabeça. Então, eles falavam, olha, por exemplo, professor financeiro. Olha, quem sabe vocês querem ter 1 milhão na conta? A gente, claro que a gente quer. Eu falei, então é simples, a gente vai fazer uma conta aqui. Então, se você aplicar... Nananana. E aí eu fiz, nossa, isso é possível. Porque a gente veio de uma estrutura familiar muito simples. Nunca faltou nada. Mas a gente não tinha acesso a esses tipos de informações, né? Investimentos milionários, viajar, estudar em outro país. Isso não era algo muito real, né? Então, a gente foi... E esse professor, ele estudou fora. Então, ele trazia muito da experiência que ele tinha também nesse mundo de bancos, de investimentos. E eu fui me interessando, como é que faz, né? Como é que a gente chega? Eu ganhava R$ 700 por mês. E esses 2 registros que eu tenho na carteira, né? E aí, eu decidi sair dessa empresa. E eu já estava num relacionamento. E logo eu descobri que eu estava grávida. Olha só. Então, imagina, a desempregada grávida, imagina. Do querido Gustavo. Do querido Gustavo. Comentei filho, aqui que no eu amo início. muito. Ele tá aqui com a gente nos bastidores, pessoal. Tá, filho, te amo. Ele super parceiro, né? Falei, vamos, ele, bora, vamos junto. E pensei, nossa, o que eu vou fazer? Comecei a fazer alguns cursos no Sebrae, né? Eu já estava fazendo a faculdade.
E eu falei, gente, eu acho que eu quero abrir uma empresa, porque eu aprendi a fazer algumas coisas e eu até sugeria em alguns momentos, mas eu não era ouvida. Então, e se eu fizer? Mas lembrando assim, eu tinha 21 anos de idade. Aí a pessoa fala assim, mas você tinha dinheiro, né, pra empreender. Você teve dinheiro porque você abriu a sua empresa. Ou ao contrário, eu quero abrir minha empresa, mas eu não consigo porque eu não tenho dinheiro. E eu sempre falo que isso não é uma questão determinante, porque eu também não tinha. E talvez tenha sido a coragem de ter 21 anos de idade. A gente não pensa muito, a gente só vai. Falei, vamos abrir, vamos procurar um lugar. Eu conheço muitos gerentes de banco, eu trabalhei na área financeira. E eu fui ligando para eles, eles falavam assim, Thalita, eu não tenho alçada para te ajudar. O que você tem no seu nome? Um celular pré-pago? O que eu vou fazer por você? Eu falei, olha, não sei, a minha família pode te ajudar? Aí ele falou assim, de repente o seu pai pode ser como fala? O fiador, né? Naquela época não era tão fácil assim conseguir dinheiro emprestado em banco. Não tinha também fintechs, né? Eram bancões gigantescos, então era bem mais desafiador. E aí ele colocou o nome dele lá e falou, pelo amor de Deus, eu só não posso perder a minha casa, minhas coisas, né? E aí a gente conseguiu um empréstimo, abrimos a empresa e graças a Deus foi dando certo. Obviamente que demorou, a gente trabalha na área da saúde, então para conseguir ter a autorização de funcionamento da Anvisa, demorou-se quase 12 meses, ou seja, um ano. Um ano com a empresa funcionando sem poder vender nada, até receber a autorização. Então, há desafios, né? Para você empreender. E assim, mas eu não assim, eu estou empreendendo. Não vinha isso na minha cabeça, mas vinha, eu tenho um propósito, eu quero atender os pacientes, eu quero fazer melhor, eu quero aquelas ideias que eu tinha, que eu não era ouvida, agora eu posso colocar em prática. Sim. Era isso que me movia. E foi assim que a gente começou. A GC tem 17 anos, né? E dentro dessa jornada, às vezes a gente posta uma coisa, outra pessoa fala, nossa, né? Que legal, você é incrível, né? A empresa dos seus pais, você vive nessa vida boa, né? E essa jornada, né, desses 17 anos, eu fiquei, sei lá, uns 13 anos, os primeiros 13 anos foram muito desafiadores. Eu não tirava férias, eu não tinha vida. Eu trabalhava muito, né? 14, 15 horas por dia. Quando eu estava em casa, eu continuava trabalhando. E o tempo que eu tinha livre, eu ficava com o Gustavo, porque ele ficava o dia inteiro na escola para eu conseguir trabalhar. Eu ia para congressos e levava ele junto, porque eu também queria ter ele perto de mim. Então, são as adaptações que a gente faz. Porque ser mulher é isso, né? É ser mulher, que é diferente, né? Às vezes a gente vai para uma reunião, a gente perde um maior tempão se maquiando, fazendo, né, um cabelo, uma unha, porque a gente quer ficar bem apresentada. E naqueles anos de estresse, às vezes, isso não era possível. Assim, ou eu dormia um pouco mais, ou eu fazia maquiagem, ou eu levava meu filho para a escola, ou eu chegava atrasada. Então, são os equilíbrios dos pratinhos, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo que dá para ser mãe, sim, dá para ser mulher, sim, dá para empreender, sim, mas você conseguir chegar no equilíbrio é o desafio. E obviamente que a falta de maturidade que eu tinha naquela época implica no desafio, né? Não é tão simples assim. Tá, conta um pouquinho melhor para quem tá em casa, o que é a GC Médica? O que vocês fazem, onde vocês atuam, se vocês produzem do início ao fim, ou se são só distribuidores logísticos, como é que funciona a GC Médica? E depois eu quero voltar um pouquinho nos aspectos mais pessoais, tá? Claro. A GC é uma distribuidora, né? A gente distribui materiais hospitalares. Estou tentando pensar aqui de uma forma leiga, né? Porque o público ele é aberto, não é específico à área da saúde, mas nós compramos de fabricantes que produzem os materiais médicos cirúrgicos e distribuímos aos hospitais. Então, a gente não vende direto ao paciente, mas a gente vende direto aos hospitais e clínicas. Então, a GC Medical ela está no modelo B2B de negócios. Temos a autorização de armazenar, distribuir, importar.
Então, somos uma distribuidora. Uhum. A gente tem um CD, a gente armazena o material, a gente distribui com a logística própria. Então, a gente faz a logística hospitalar, que é uma logística específica de materiais, e atende todo esse... E não para aí, né? A gente vai além, a gente entra para dentro do hospital. Como? Com a equipe técnica, a equipe de instrumentação cirúrgica, que acompanha o material, né, juntamente com a equipe médica, para que o paciente receba ali a melhor atenção, a melhor equipe, para que a gente tenha um menor tempo cirúrgico, né? Uhum. E isso é muito vantajoso. A parte do relacionamento, né, com o cliente, né? Então, eu sempre prezo estar bem próximo a eles, entender para atender. Então, a gente tem que entender o que eles necessitam, porque existe uma complexidade dentro do hospital, né? Às vezes o paciente fala, eu entro lá, vou para cirurgia, ele nem imagina que tem uma empresa de medical devices, de dispositivos médicos ali preparado para recebê-lo, um instrumentador cirúrgico técnico da empresa. Ele só tem ali um médico e confia que vai dar tudo certo, mas para dar tudo certo é muita gente envolvida, muitos enfermeiros, muitos médicos, técnicos, administradores, gestores do hospital. Existe uma complexidade, né, para atender esse país maravilhoso que é o Brasil, né? É o Brasil de 10 Brasis. E por falar em Brasil, conta um pouco. Quais foram os maiores desafios que você já passou com a GC? Ai, muitos, nossa. Desafios, acho que são vários desafios no empreendedorismo em si, né? Não só com a GC. Mas imagina que eu fundei a empresa com 21 anos de idade. Com 21 anos de idade, eu nunca tinha sido dona de empresa. Eu nunca tinha tido a minha empresa, né? Eu nunca fui líder naquele momento de ninguém, de um time, de uma equipe. Eu não fui executiva. Então, eu tinha muita vontade de fazer acontecer. Isso que me movia. Mas, obviamente, que desafio com pessoas. Teve o desafio do crescimento. Então, você começa a crescer, você fala, e agora? Eu tava cuidando de tudo, agora eu não consigo mais dar conta. Eu preciso trazer pessoas. Como eu faço para trazer as pessoas e elas trabalhem como eu? Porque eu quero outras Thalitas aqui, né? A gente quer tudo igual, a gente faz. E isso não existe, né? Então, qual é o desafio de você ter maturidade, você ter essa condição de trabalhar com pessoas, entender quais são os perfis certos para as cadeiras certas, o que você consegue fazer para engajar essas pessoas a trabalhar na área da saúde, porque é 24/7. Sim. Então, não adianta você falar assim, olha, o meu sonho é ser médico, mas eu quero trabalhar das 8 às 18. Então, calma, repense no que você quer, porque você não vai ser médico sem dar plantão, é impossível, né? Pelo menos na residência você vai precisar.